Mateus capítulo 15, versículo 21. Filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede a que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela lhe disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Amém? Pode se assentar, irmãos? E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Ficou sã. Ou curada, ou liberta. Irmão, Jesus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Jesus saiu de Cafarnaum e foi para uma cidade quase 48 quilômetros a mais para fazer aquilo que ele veio fazer: salvar, curar, libertar, transformar e dar vida com abundância. Jesus, ele vai para uma cidade que não é a cidade de Jerusalém, que não é do povo escolhido. Ele vai para uma cidade que é de um povo que não conhece a Deus. Ele vai para uma cidade gentia. E quando ele chega nessa cidade, em Marcos vai dizer que ele estava numa casa. Quando Jesus chega nessa cidade, ele queria ficar sem ninguém soubesse que ele estava ali, como diz em Marcos. Mas ele não pôde esconder, porque a fama dele já chegou até nas cidades vizinhas. E quando Jesus está ali na casa tranquilo, vem uma mulher. E essa mulher era cananeia, ou seja, ela não era do povo de Deus, não era de Israel. Só que ela ouviu falar de Jesus. E quando essa mulher ouviu falar de Jesus, ela já vem gritando: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ela fala filho de Davi, ela já reconhecendo Jesus como rei, porque Jesus ia vir da descendência de Davi. Então, seja uma mulher que é de outro país, que é de outra nação, que não é do povo de Deus, já vem gritando: Jesus, filho de Davi. Então essa mulher ouviu e já vem reconhecendo que Jesus é rei. E muitos que eram de Israel não reconheciam Jesus como rei. Mas aqueles que estavam de fora, por ouvir a palavra de Deus, crer, eles vinham até Jesus e reconheciam Jesus como rei. E nessa noite, irmãos, Jesus pode ter misericórdia da minha vida e da sua vida. Jesus pode ter misericórdia de nós. Mas a gente tem que reconhecer Ele como rei. A gente tem que reconhecer Ele como Senhor. A gente tem que reconhecer que Ele pode todas as coisas para a glória de Deus. E quando Ele quer curar, Ele cura. Quando Ele quer salvar, Ele salva. Quando Ele quer libertar, Ele liberta. E quando Ele quer transformar, Ele transforma. Então essa mulher vem com fé e gritando: tem misericórdia de mim. Eu acho aqui maravilhoso que ela não veio buscar só por ela. Ela veio buscar pela filha dela. E hoje nós estamos aqui num culto da família. E muitas vezes nós entramos por essas portas, não só buscando pela nossa vida, mas nós chegamos aqui buscando por algum familiar. E às vezes nós chegamos aqui em paz. Chegamos aqui tranquilo. Está tudo normal. Mas muitas vezes o problema está lá em casa. Muitas vezes tem alguma situação para ser resolvida em casa. Porque essa mulher foi até Jesus, mas como estava a casa dela? A filha dela estava endemoniada. A filha dela estava moribunda. A filha dela estava possessa. Então, seja, essa mulher
que aparentemente vem gritando, como diz o discípulo, despede essa mulher que vem gritando, ela veio gritando porque ela sabia que ela precisava de Jesus. E que ela precisava, que esse problema tinha que ser resolvido, e ela sabia que só Jesus poderia resolver esse problema. E o que tem a ver com a nossa vida, irmão? É só Jesus que pode entrar na nossa casa e mudar a situação. É só Jesus que pode libertar nossos familiares. É só Jesus que pode salvar nossa família. Mas pastor, não, mas será que pode? Lógico que pode. A Bíblia já está mostrando que pode. Jesus tem poder para libertar as vidas. É só a gente crer e confiar. Agora, se a gente não crer, como já foi falado muito aqui, que a gente tem que ter fé, nada vai acontecer mesmo. Nada vai acontecer. Por isso que a gente tem que depositar a fé. Mas a fé é na pessoa certa. E ela foi na pessoa certa. Quem? Em Jesus. Ela foi até Jesus. E essa mulher chegou com humildade na presença de Jesus. A Bíblia vai dizer que ela rogava. Olha o que diz o 23. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram, dizendo: despede a que vem gritando atrás de nós. Olha isso daqui. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela, adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Essa mulher não chegou com arrogância até Jesus. Ela chegou adorando Jesus. Ela chegou adorando ao Senhor. E na presença de Deus não deve ser diferente, irmão. A gente tem que chegar e adorar. A gente tem que chegar e glorificar. A gente tem que chegar e louvar. Não, mas a palavra está doendo, porque Jesus falou, nem respondeu. Primeiro Jesus nem respondeu ela. Imagina, a mulher vem correndo, gritando, fala com Jesus e na primeira impressão Jesus nem responde. E às vezes não dá a impressão que quando a gente vem na casa de Deus e a gente está falando algo, e se a gente não escuta às vezes alguma palavra que a gente já quer que venha direto ao nosso encontro, a gente fala: está vendo, Jesus não está nem respondendo. Mas Jesus está falando conosco primeiro, Jesus está nos ensinando primeiro. E às vezes não significa que o silêncio dele, porque ele não estava em silêncio no sentido assim, ele estava falando com os discípulos, mas não estava falando com aquela mulher. Às vezes Jesus está falando com alguém aqui, mas às vezes não está falando conosco direto. Mas tem hora, se a gente ficar na espera, aguardando com humildade, Jesus vai falar conosco direto, irmão. Jesus vai falar com a gente direto. Mas espere primeiro Jesus falar com quem ele tem que falar. Então, enquanto aquela mulher vinha gritando, e os discípulos querendo que despedisse aquela mulher, Jesus ficou em silêncio. E ele disse que primeiro o pão tinha que ser para Israel. Aqui esse sentido, ou seja, que primeiro Jesus veio para salvar o povo de Israel. Então a salvação primeiro era o povo de Israel, depois era para os gentios que éramos nós. Então ele disse que não era lícito eu tirar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Seja, porque os judeus, não é que Jesus tinha essa mulher como uma cachorrinha, é que os judeus tinham que os gentios não eram dignos de bênçãos e nem de salvação. E o que eles mereciam, às vezes era igual um cachorrinho. E essa mulher podia ter falado: nossa, vim até Jesus, busca Jesus. E Jesus usa essa vertente, usa esse ditado que os judeus pensam. Isso daí me feriu. Ela podia ter falado: isso aí está me ferindo, isso aí está me atacando. Mas Jesus não falou isso para ferir ela. Jesus falou isso para mostrar o que eles pensavam. Quem pensava isso não era Jesus, quem pensava isso eram os judeus. Como você prova isso? Depois Jesus abençoou ela. Está entendendo? Então para os judeus ela não passa de uma cachorrinha, que não merece as bênçãos, que não merece a salvação. Mas para Jesus, Jesus deu a cura para a filha dela, porque ela também era uma filha do Senhor. Então para certas pessoas, nós não vamos passar de pessoas que não têm valor. Mas para Jesus, nós temos valor. Para Jesus, nós temos valor.
E vai dizer, ele porém disse, não é bom pegar os pães dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Olha isso daqui, irmão. Às vezes se é falado uma palavra dura na igreja, nossa, nunca mais eu vou ao que o pastor falou. Essa mulher usou o que Jesus falou e se humilhou. Falou assim, eu posso ser cachorrinha para os judeus. Eu posso não merecer as bênçãos. Mas os cachorrinhos também comem da migalha que cai do seu Senhor. Essa mulher se colocou numa posição como se fosse até uma mendiga. Ele estava mendigando e precisando. Lembra de Lázaro que desejava comer as migalhas que caía da mesa do Senhor? Então ela está falando, eu posso ser uma cachorrinha, eu posso ser uma mendiga que come da migalha, mas eu estou precisando do Senhor. Eu estou precisando da bênção, eu estou precisando da resposta. E Jesus vendo a fala dela, Jesus não tinha, era como uma mendiga, como uma cachorrinha. Entenda aí, Jesus só falou para mostrar o pensamento dos judeus. E logo ele agiu na vida daquela mulher. Isso mostra mais ainda que ele não tinha ela como uma cachorrinha. Se ele tivesse, ele não ia agir na vida dela. Ia despedir ela daquele jeito. Ia ficar essa fala. Mas Jesus agiu na vida dela. Por que Jesus agiu na vida daquela mulher? Porque ela esperou Jesus falar. E se humilhou na presença dele. Ah, se nós entendêssemos isso. Parece que é algo normal, mas a Bíblia é sobrenatural, irmãos. Já foi falado que existe uma guerra e existe guerra mesmo. Muitas vezes a gente não reconhece quem nós somos. Nós chegamos na presença de Deus, não, eu mereço, eu tenho que ter, eu sou isso, eu sou aquilo. Aí Jesus fala, não, baixa a bola. Você tem que adorar primeiro. Tem que glorificar, você tem que aceitar a minha palavra, você tem que deixar eu trabalhar. Essa mulher mostra a humildade para a gente. Mostra, ela reconheceu que precisava da graça de Deus. E nós, irmãos, que éramos gentios, nós temos que reconhecer que precisamos da misericórdia e da graça de Deus na nossa vida. Nós éramos perdidos, e ainda se não for Jesus na nossa vida, a gente continua. Essa mulher se humilhou. Então reconheça que você precisa do Senhor. Reconheça que você precisa do perdão dele, da misericórdia dele, da graça dele. Reconheça que nós precisamos dele para ser liberto, salvo, transformado e curado. Nós temos que reconhecer. Essa mulher reconheceu. E se nós não chegar diante de Deus com o reconhecimento de quem nós somos e que precisamos dele, nós vamos ser soberbos, irmãos. Essa mulher pediu socorro. Por que ela pediu socorro? Ela não podia ir no médico, não podia ir em algum lugar pedir socorro? Não podia, porque era só Jesus que podia socorrer ela. Eu digo para vocês, quem pode socorrer nós da ira que há de vir? Quem pode nos salvar? Quem pode nos libertar? Quem pode salvar nossa família? Quem pode resolver as nossas situações, muitas vezes que a gente não consegue? É só Jesus. E o que a gente deve fazer? Socorro, Senhor. Socorro, socorre, só grita socorro quem está desesperado, irmão. Quem está precisando de ajuda urgente. Então, em nome de Jesus, você está precisando de ajuda urgente, clame o socorro de Jesus. Clame o socorro dele, irmão. E ele vai nos ajudar e vai nos dar vitória. Então, Deus vai nos dar vitória em nome de Jesus, irmãos. Amém? Não saia triste daqui. Saia na posição de Deus. Saia na posição do Senhor. Irmão, isso aqui, essa mulher dá uma lição de fé para nós. Porque muitos, presta atenção, essa mulher não era, vamos trazer para nós hoje, nós somos crentes, não somos cristãos? Às vezes entra alguém aqui que não é crente, recebe a bênção, nós somos crentes e não recebemos. Qual que é a diferença? Porque quem veio ali, veio com o coração quebrantado e humilhado. Ainda que Jesus use a vida de alguém e fale assim, ó, sai do pecado, você é um pecador, você é uma pecadora, você precisa se arrepender na palavra.
E a pessoa vai pegando. É verdade mesmo, eu sou um pecador, eu preciso de Jesus, eu preciso da graça, eu preciso me arrepender, eu preciso fazer o certo. E a pessoa vai se humilhando, aí Jesus está falando, eu estou vendo o coração dela, eu estou vendo a fé dela, eu estou vendo ela se humilhar. E essa pessoa se humilha, busca Jesus e sai abençoada. E às vezes nós, que estamos na presença de Deus, não clamamos a Deus. Essa mulher clamou. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E às vezes nós cristãos não clamamos a Jesus. Por que eu não recebo? Por que eu não sou salvo? Por que eu não sou liberto? Por que não dá certo? Irmão, nós temos que clamar a Jesus. Essa mulher deu uma lição, ela clamou Jesus. E por ela clamar, ela recebeu a vitória. E ela perseverou. Clame, espere Jesus da vitória. Porque às vezes a gente clama, mas aí quando Jesus não dá vitória, a gente fala, meu Deus, eu clamei e Jesus não deu vitória. Irmão, ela clamou, mas teve que passar por um processo aqui ainda. Jesus ficou em silêncio primeiro. Depois que ela clamou, Jesus ficou em silêncio. Aí você fala, meu Deus, eu clamei e Jesus ficou em silêncio. É para ele ver como que vai estar o nosso coração, se vai estar confiado nele ou não, irmãos. Nem sempre Jesus vai resolver na hora. Nem sempre nós vamos falar, Jesus socorre, Jesus na hora socorre. Às vezes vai gerar um diálogo entre nós e ele. Às vezes ele vai ensinar a gente. Às vezes ele vai trabalhar na gente. Então deixa Jesus trabalhar da forma dele. Deixa Jesus trabalhar da forma que for necessária. Olha a diferença do cego Bartimeu que clamou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou, falou, chama ele, vem para o meio. Olha a diferença que Jesus chamou, essa mulher nem chamou ela. Quando ela clamou, Jesus nem chamou ela, Jesus ficou em silêncio, vai dizer. E os discípulos ainda estavam mandando a mulher embora. Despede essa aí que vem gritando, despede essa doida aí, Jesus. Essa mulher aí, despede. Perdoa, irmãos. Mexi com poeira. Despede essa mulher aí que vem gritando. Despede ela. Aí Jesus, olha isso aqui, irmão, presta atenção. Aí quando Jesus para falar com a mulher, ele fala algo negativo. Não é lícito tirar dos filhos e deitar os cachorrinhos. A mulher fala, primeiro eu clamo, ouço o silêncio. Depois ele fala que não vai dar para mim, porque tem que dar para os filhos primeiro. Significa não que Jesus não ia atender ela. Primeiro é os filhos, então depois você tem que esperar, que depois vai ser você, não é agora a sua vez. Como Jesus estivesse falando para ela. Primeiro eu tenho que atender aqui os discípulos, o povo de Israel, depois é você. Mas a mulher estava tão necessitada que ela não quis deixar para depois. Ela falou, socorre-me. Ela gritou o socorro de Jesus. E quando ela gritou o socorro de Jesus, Jesus sabia que ela estava precisando de verdade. Sabe o que é isso? Jesus sabe quando a gente está precisando de verdade, irmão. Jesus sabe, eita glória a Deus, irmão. Jesus sabe da nossa urgência. Jesus sabe da nossa urgência, irmão Ademir. Ele sabe que a gente precisa. Ele sabe a hora que chega, a hora que a gente está numa UTI espiritual, irmão. Ela gritou, socorre-me. Agora ela gritou, mas socorre-me. E Jesus, como é maravilhoso, irmãos. Ele sabe trabalhar, ele socorreu aquela mulher. Posso falar algo para os discípulos, irmão? Aquela mulher ia sair sem nada de lá. Ia ser só mais uma doida gritando, vai. Você percebe, presta atenção, irmão, eu não ia pregar mais sobre isso, não. Mas você percebeu que discípulo às vezes é meio atrapalhado?
Sabe por quê? Porque nem sempre o discípulo vai estar na mesma situação que a sua. Aí às vezes você fica bravo com algum irmão que o irmão não entendeu a sua situação. Agora você pode olhar na Bíblia que os discípulos muitas vezes não entendiam a situação do próximo. Sabe por quê? Porque discípulo não é Jesus, irmão. Apesar do discípulo ter que seguir o exemplo de Jesus, mas nem sempre o discípulo vai sentir tudo. Porque o discípulo não é Deus. Então nem sempre ele vai poder resolver tudo, nem sempre ele vai sentir tudo, nem sempre ele vai estar com misericórdia. Apesar de que tem que ter misericórdia. Mas graças a Deus, que quando o discípulo não entende, Deus entende. Olha para os discípulos. Cego Bartimeu gritando. A multidão não queria que ele... Não, esse homem vem gritando aí. Cala a boca, cala a boca. As crianças vindo até Jesus, discípulo. Não traz as crianças até aqui não. Olha os discípulos, a reação dos discípulos. As mães trazendo as crianças para ser abençoadas, os pais dizem, não vem atrapalhar o mestre não. O cego gritando, cala a boca. Agora a mulher gritando, despede. Então muitas vezes os discípulos não vão entender. E eram irmão. Era cristão que andava com Jesus. Muitas vezes eles mesmos não entendiam a situação do próximo. Mas graças a Deus que Jesus entende a sua e a minha situação. Ninguém está chorando comigo, ninguém está se compadecendo de mim, parece que ninguém ouve o meu grito, parece que ninguém ouve o meu clamor, parece que ninguém está vendo eu gritando socorro. Fique em paz que Jesus está vendo lá do céu, você gritando socorro e já está falando com o Pai, socorre Pai, socorre Pai, socorre Pai. Aleluia Jesus, aleluia. Olha o que vai dizer o 28. Então respondeu Jesus e disse-lhe, ó mulher, grande é a tua fé. Isso aqui é outra coisa, é maravilhosa. Os discípulos mandando a mulher embora. Jesus só vendo a atitude dos discípulos e a atitude da mulher. Aí depois Jesus virou para os discípulos, grandes discípulos são a fé de vocês, grandes são a misericórdia de vocês. Jesus virou para a mulher, grande é a tua fé. E Jesus estava dando um na orelha dos discípulos, espiritualmente. Por quê? Porque aquela mulher não passava de uma cachorrinha para eles. A mulher não merecia nada. E era gentia, ou seja, como alguém gentil pode ter fé em Deus? Como alguém gentil pode ter fé em Jesus? Jesus está falando, vocês não estão vendo a fé dela, mas grande é a tua fé. Você está entendendo, irmão? Ninguém pode estar vendo a sua fé, mas Jesus está vendo a tua fé. Ninguém pode estar vendo a tua fé, mas Jesus está vendo a tua fé. Você fala, parece que ninguém sabe que eu tenho fé. Jesus sabe que você tem fé. Jesus conhece. Então Jesus diz, grande é a tua fé, ó mulher. Seja feito para contigo, como tu desejas. Aquela mulher recebeu o que não queria. O que queria, quer dizer. Recebeu ou não recebeu? Recebeu. Por quê? Porque ela soube passar pelo diálogo, pelo processo. E no final, por ela perseverar, por ter fé, ela recebeu a vitória. E qual que era a vitória? Chegar em casa e ter paz em casa. Chegar em casa e a filha está liberta para a glória de Deus. Ai, irmão, isso é maravilhoso, porque imagine se aquela mulher, claro que em nome de Jesus citar que isso aconteceu e era para acontecer, e hoje eu creio que você vai sair igual essa mulher daqui com a resposta em nome de Jesus. Mas imagine se aquela mulher vai e não consegue e volta para casa a mulher endemoniada de novo. Mas por que ela voltou e estava diferente a situação na casa dela? Porque ela confiou em Jesus. Porque ela teve fé. Então se você ter fé, crê em Jesus, você pode voltar para casa e a situação está diferente. A situação está diferente. E olha o que vai dizer. E desde aquela hora,
Versículo 28. A sua filha ficou sã ou curada. Desde que hora? Desde a hora que Jesus falou: grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu deseja. Irmão, isso aqui é outra lição tremenda. Nossa, mas isso aqui é outra lição tremenda. Olha o poder de Deus, irmão. Olha a onipotência de Deus. A onipresença de Deus. Olha a onisciência de Deus. Jesus nem precisou ir lá na casa da mulher. Fisicamente, tá, irmão? Ele nem precisou ir lá. E às vezes as pessoas falam assim, presta atenção, irmão. Às vezes você veio aqui na igreja e você queria trazer a pessoa para a igreja e a pessoa não quis vir para a igreja. Jesus pode agir lá onde ela está agora. Jesus pode trabalhar lá onde a pessoa está agora. Jesus pode convencer ela lá agora e transformar ela. Olha o que aconteceu, um testemunho de um pastor. A sua filha desviou. Chegou na adolescência e falou: ó pai, eu não quero saber mais de nada, não quero saber mais de igreja, eu quero agora aproveitar o mundo. Isso é verídico, quero aproveitar. Imagina para o pastor que tinha um ministério. A família não está junto, fica triste. Aí o pastor desanimado, aí uma irmã, eles orando na oração, falou: pastor, vamos levantar um clamor pela tua filha, porque que dia que a igreja orou pela tua filha? Às vezes orava por todo mundo, mas não orava pela filha dele. Que dia que a igreja orou pela tua filha? Irmãos, eles levantaram um clamor de oração. E levantaram um clamor de oração. E a moça, onde estava, começou a chorar. E a moça começou a se arrepender lá onde estava. Lá onde estava. Aí, passa 2 dias. Chega lá na casa do pai. Bate na porta. Aí entra. Conversa, fala: pai, me perdoa. Se arrepende. Fala: pai, o que aconteceu 2 dias atrás? Esse horário tal. Ele falou: nós estava orando, filha. Olha o poder da oração, irmão. Olha o poder da oração. É claro que é bom trazer a pessoa para a igreja. É claro, trazê-la na presença de Jesus, sim. Mas Jesus pode visitar a pessoa lá. Irmãos, isso é tremendo. Eu glorifico a Deus por isso. Está entendendo? Você pode mais. Eu estou lá na UTI, eu não posso entrar no hospital, mas Jesus pode. Isso que é maravilhoso, irmão. O nosso Deus, Ele passa além das portas. Ele passa além das grades, Ele passa além das cadeias, das prisões. Irmão, quando Deus quer entrar, Ele entra lá na UTI, Ele entra lá no velório, Ele entra em toda e qualquer situação. Isso é para a gente ter fé. E confiar que Deus pode entrar lá onde Ele quiser e mudar a situação. Irmão, quando eu não posso ir em algum lugar, eu falo: Deus, vai lá. E até onde eu posso também, eu falo: Deus, vai na frente. Se é para mim, vai na frente também. E Deus entra, irmão, com a solução e dá vitória. A filha dessa moça, ela não... Irmão, me perdoe, eu não estou conjecturando nem colocando coisa na Bíblia. Mas essa moça não conseguiu levar a filha dela. Senão a filha dela tinha ido. Lembra aquele homem que levou o seu filho endemoniado para Jesus? Foi um perrengue para levar aquele rapaz lá, nos discípulos não conseguiu expulsar o demônio. E essa mulher não conseguiu levar, porque senão tinha levado a filha. E tem hora que a gente não consegue trazer a pessoa. Mas se a gente não consegue trazer, vamos mandar Jesus ir até ela. Mandar sim no sentido: Jesus, vai até ela lá, Senhor. Age. Jesus tem poder para agir, irmão. Amém? Então creia no poder de Deus. Peça para Deus agir. Peça o socorro dele, que Ele pode socorrer, assim como socorreu essa mulher, em nome de Jesus. Amém?